Bom dia, povo! Vamos para mais uma aula e hoje nós estaremos falando sobre finanças, sobre consumismo. Chama o marido, chama a esposa, os filhos, porque é um assunto muito importante para ser tratado e ministrado em família. Hoje nós teremos o Renan, que ministra o curso Dinheiro Money aqui na nossa igreja, e ele estará ministrando a aula e abençoando a sua vida, assim como a nossa vida também aqui nessa gravação. Deus os abençoe e boa aula! Bom dia, povo, tudo bem? Então hoje eu vou trazer a lição sobre como disciplinar finanças e consumismo. É um tema muito importante nos nossos dias, ainda mais no momento econômico que temos vivido, então essa lição se faz mais importante do que nunca. Eu espero poder contribuir também na vida dos irmãos. Então, o texto base da nossa lição hoje está lá em 1 Timóteo 6,10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, a Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre o dinheiro. Você sabia disso? Fala cerca de 500 sobre fé e sobre amor. Por que a Bíblia fala tantas vezes assim a respeito do dinheiro? Nós vamos nessa lição ler as 2.300 passagens. Estou brincando, não vou fazer isso não. Então, para responder, eu vou utilizar o texto de Mateus 6,24. Machado, ficou com esse? Eu. Glei, pedi para a Gleica ler para mim, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a ansiosa solicitude pela vida. Então, a Bíblia é tão pertinente em falar sobre dinheiro, porque ela diz que o dinheiro ele pode assumir um senhorio na nossa vida. Então, isso é algo muito importante que precisa ser tratado. Então, nessa lição, a gente vai poder ver um pouquinho dos princípios bíblicos a respeito das finanças. Então, para introduzir, boa parte das pessoas entende que o dinheiro ele está relacionado à felicidade, né? E aí criou-se até um dito popular que dinheiro não traz felicidade. Mas a gente vai abranger de forma um pouquinho mais profunda sobre isso, né? E muitos chegam a dizer que se tivessem mais, elas seriam mais generosas. Se fossem ricas, contribuiriam mais. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses princípios também. A generosidade, ela está relacionada à gratidão e não a quanto se ganha, né? Se você não é grato, você jamais vai achar que você ganha o bastante para contribuir com a vida de alguém. Você sempre vai achar que lhe falta algo. A generosidade, ela está relacionada à gratidão e não a quanto se ganha, né? Se você não é grato, você jamais vai achar que você ganha o bastante para contribuir com a vida de alguém. Então, dar e contribuir está relacionado à abundância, a reconhecer que Deus cuida de nós e Ele não vai nos deixar faltar nada. Então, quando você tem esse pensamento de abundância, sabendo que Deus está cuidando de você, você consegue contribuir. Isso não está relacionado ao quanto você ganha. Então, vamos lá. A sociedade hoje, ela sofre uma grande influência também do consumismo, que é um tema-alvo da nossa lição. A gente muitas vezes entra no consumismo em função da aparência. E quando a gente vive de aparência, a gente basicamente está comprando algo que a gente não precisa, né, com o dinheiro que a gente não tem, para agradar quem não gosta da gente. Então, isso que move a gente para o consumismo. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se afastar um pouco dessas coisas, né? Então, eu tenho 3 perguntas assim, muito importantes que ajudam a fugir do consumismo. São elas: eu quero, eu preciso e eu posso. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Eu quero. Você realmente quer aquilo que você quer consumir? Ou alguém te influenciou a fazer isso? Ou você viu uma promoção, um desconto, alguma coisa que você está vendo como uma oportunidade imperdível e você na verdade nem quer tanto aquilo? Então, primeira pergunta antes de você comprar qualquer coisa, se você realmente quer. Segunda pergunta, você realmente precisa disso? Ou seja, é algo de necessidade ou é algo supérfluo? Se a resposta for sim, você parte para a terceira pergunta. Eu posso? Porque não basta você querer e você precisar. Você tem também que poder comprar aquilo naquele momento para você não se endividar. Então, essas 3 perguntas
Seja um item de R$5 ou um item de 5.000 que você for adquirir. Sempre faça essas 3 perguntas antes de comprar. Eu quero, eu preciso e eu posso. Tá joia? Você deve conhecer também pessoas que elas são pobres e são felizes, assim como você conhece pessoas ricas e que são infelizes. Então, a nossa felicidade ela não está atrelada àquilo que a gente pode consumir de bens materiais ou não. Tá joia? Então a lição de hoje ela nos convida a que sejamos felizes da mesma maneira que o apóstolo Paulo, né? Fala lá em Filipenses 4:12, né? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, fosse bem alimentado, fosse com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então esse é um ensinamento muito importante para a gente. E aí eu gostaria de falar sobre 2 princípios bíblicos muito importantes sobre finanças. O primeiro deles é sobre mordomia, que a gente vai falar um pouquinho melhor, e o segundo sobre dízimos e ofertas. Tá joia? Então, sobre mordomia, eu queria ler o texto de Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E também Jó 1:21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse texto, a gente aprende a reconhecer que tudo pertence ao Senhor, que nada é nosso, tudo é dele. Nós somos apenas mordomos. E o que o mordomo faz? Qual é a tarefa do mordomo? É administrar as posses do seu Senhor. Então nada é dele, mas ele apenas administra. É isso que Deus nos convida, a administrarmos tudo aquilo que é dele, reconhecendo que não é nosso. Então quando a gente lida com as finanças, a gente tem que entender que a gente está lidando com as finanças do Senhor, que aquilo não pertence a gente. Um outro texto que a gente vai ler está em Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nesse texto, a Bíblia nos encoraja a não ajuntarmos tesouros na terra. Tá joia? E tem também alguns outros princípios que a gente não vai ler os textos em função do tempo, mas se você puder, no momento futuro, seria interessante ler. Está em Provérbios 30, do 7 ao 9, que vai nos ensinar sobre valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que Deus colocou em nossa mão para cuidar. Em Eclesiastes 5:10 vai falar sobre o dinheiro que nunca satisfaz, sobre a nossa ganância, a nossa cobiça. E 1 Timóteo 6:17 vai falar para não depositarmos a nossa confiança na riqueza. E o outro princípio é o dos dízimos e ofertas. Para isso eu gostaria de ler o texto de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do ento e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, como vimos, no Antigo Testamento, no texto de Malaquias, existe a ordenança do dízimo. E aí muita gente fala que os dízimos eles não são para os tempos de hoje, não é para o tempo da graça. Por isso a gente leu também o texto no Novo Testamento, em que Jesus não condena a prática do dízimo. Pelo contrário, ele a reitera, né? E a gente deve também ofertar com alegria, como diz em 2 Coríntios 9:7, por princípio e com alegria, porque Deus se agrada de quando a gente oferta com alegria. E Deus valoriza também a generosidade, como a gente vê em Provérbios 11, do 24 ao 25. Então, no primeiro princípio,
a gente vê que tudo pertence ao Senhor, que tudo é dele. A gente vê que, como foi na vida de Jó, né? Que ele reconheceu que o Senhor deu e o Senhor tirou, mas que bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito importante para a gente. E a gente vai ver sobre a fidelidade em lidar com essas finanças. Como diz em Lucas 16:11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então isso daí nos remete àquele texto que a gente viu lá no começo, aquele dito popular que dinheiro não traz felicidade, né? A gente vê que a gente tem que ser digno de confiança em lidar com essas coisas para que a gente tenha as verdadeiras riquezas. Aí sim vai estar a alegria, aí sim vai estar a paz que excede todo o entendimento. E também gostaria de ler uma parte aqui que o autor da lição diz, que é bem bacana, bem interessante. Sabemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar. Cremos que já não estamos mais sujeitos aos regimentos da lei. Por essa razão, alguns cristãos entendem que já não existe mais obrigatoriedade em dizimar. Porém, devemos entender nos ensinos de Jesus que ele nos desafia a entregar não apenas 10%, mas tudo. Ele nos desafia a entregar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que somos. Então, devemos entregar aquilo que nós temos, o nosso conhecimento, para ajudar outras pessoas, entregar aquilo que nós somos, dando o nosso tempo para as pessoas que precisam e também as nossas finanças para ajudar os necessitados. E assim também, ao devolver o dízimo, devolvemos apenas o mínimo. Para muitos, as promessas deixadas em Malaquias 3:10 sobre a fidelidade nos dízimos têm sido uma realidade. Por outro lado, observa-se que muitos que são negligentes estão sofrendo as mesmas consequências que o povo de Israel sofreu. Com isso a gente vê que a matemática de Deus ela é muito diferente da nossa. Aqui na Terra, quando a gente entrega o dízimo, a gente perde 10%. Mas na matemática de Deus não é assim que funciona. Ele honra a nossa fidelidade, ele honra a nossa contribuição e ele nos dá muito mais, muito além do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Então, o próximo tópico é sobre organização financeira, sobre planejamento, né? Assim como o rei que ao sair à guerra precisa se assentar e pensar se com 10 mil homens poderá enfrentar um exército de 20 mil, como fala em Lucas 14:31, também devemos planejar com respeito aos nossos recursos, né? Isso deve ser uma prática familiar, sentarmos à mesa, né, para planejar a nossa vida econômico-financeira. Isso em família, sempre. A curto, a médio e a longo prazo, né? E o primeiro passo para isso é sabermos o nosso estado atual. Ou seja, para onde o nosso dinheiro está indo, quanto que nós ganhamos, qual é a nossa receita e quais são as nossas despesas, né? Para isso, existem muitas planilhas de orçamento doméstico, que você pode pesquisar no Google, você vai encontrar bastante. Existem planilhas de Excel, para quem consegue lidar bem com Excel. E o último, que é através de aplicativos. Eu tenho utilizado, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Existem aplicativos de finanças, de organização financeira, que você consegue lançar ali todos os seus gastos, inclusive categorizá-los. O que são despesas residenciais, quais são as despesas fixas, aquilo que é supérfluo, aquilo que é gasto com alimentação, transporte. Então tudo isso é organizado no aplicativo que vai ajudar você e a sua família a entender para onde vai o dinheiro, né? Qual é o seu estado atual. E também lançar ali todas as suas receitas, né? Tudo aquilo que entra. Então, esse é o primeiro passo que vai te ajudar a sair das dívidas. Por quê? Ao tomar conhecimento de quanto você ganha, quanto você gasta e para onde está indo o dinheiro, você vai começar a notar que existem gastos que vão saindo de pouquinho em pouquinho, em coisas que você acha que não faz diferença, mas que somados, eles fazem muita diferença no final do mês. E ter consciência disso vai te ajudar a perceber, aqueles que estão endividados, onde deve fechar a torneira para que o dinheiro consiga render um pouco mais. Tá joia? E o segundo passo é o planejamento futuro, né, com metas e objetivos. Uma vez que você entende o seu estado atual, você consegue
fazer um novo planejamento. E para que você atinja objetivos de médio e longo prazo, é necessário abrir mão de alguns prazeres de curto prazo. Então, quando nós temos objetivos, a gente se encoraja muito mais a juntar dinheiro para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Enquanto quando pensamos só no aqui e agora, a gente tem dificuldade de fazer planejamentos a longo prazo e com isso a gente acha que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E quando na verdade a gente consegue sim, basta que para isso a gente planeje a médio e a longo prazo. Tá joia? E o quarto critério também o quarto ponto é termos critérios para gastar esse dinheiro. Né? A Bíblia nos ensina a ter disciplina. A gente tem que saber administrar bem aquilo que a gente faz com cada centavo, porque isso vai dar para a gente uma vida mais tranquila, com menos estresse, vai dar uma vida mais abundante. E a gente tem que aprender então a viver com aquilo que a gente tem, guardar pelo menos 5% do que ganha em poupança. Então eu quero fazer um parêntese muito importante nesse segundo ponto. As pessoas que antes dessa crise econômica que estamos vivendo, elas tinham o hábito de poupar 5% de tudo aquilo que elas ganham. Ter uma poupança, um fundo de emergência, com pelo menos 6 meses do seu custo mensal, elas conseguem passar por esse momento de crise aproveitando oportunidades quando essas surgem, mas também tendo tranquilidade de que elas têm capital para conseguir segurar um tempo. Então, o que isso mostra para a gente? O dia mais importante para a gente começar a se organizar financeiramente foi ontem. O segundo dia mais importante é hoje. Então, se você não fez ontem, eu te encorajo a começar hoje, não é amanhã, é hoje. Porque isso daí vai fazer muita diferença no nosso longo prazo. A gente vai ter uma vida mais tranquila quando a gente consegue ter reserva de emergência. Isso é muito importante. Então, a gente tem também que saber dizer não ao consumismo, como a gente já falou, definir aquilo que é realmente essencial e necessário e evitar fazer dívidas. Procure sempre juntar primeiro para depois comprar. O Neizinho fala uma coisa muito bacana que ficou marcado para mim, é que a Casas Bahia inverteu um conceito muito importante financeiro nas nossas vidas. Antigamente você tinha que trabalhar, juntar o dinheiro para depois comprar. Casas Bahia fez o contrário. Primeiro você tem e aí você vai pagando em suaves prestações. Primeiro você compra para depois pagar. Isso dificulta a gente a ter organização financeira, porque a gente condiciona a nossa mente de que a gente já conquistou aquilo que a gente queria. E aí pagar essa dívida se torna um peso, se torna um enfadonho. E quando a gente consegue juntar primeiro para depois comprar, a gente se condiciona a correr mais atrás, a batalhar mais, porque a gente tem um objetivo, algo que a gente almeja. E isso também nos faz evitar dívidas, porque a gente consegue comprar com aquilo que a gente tem e não com aquilo que a gente acha que a gente vai ganhar. Bom, lembrando também que Casas Bahia foi quem introduziu a facilidade ao crédito no Brasil. Mas depois disso vieram, obviamente, muitas redes, grandes redes também, que fazem esse tipo de financiamento. Lembrando que esses financiamentos para eletrodomésticos e equipamentos de baixo valor, eles não são comuns em países desenvolvidos, de primeiro mundo. Isso é algo muito comum aqui no Brasil, mas que não é muito comum em outras potências mundiais, né? A gente vai entender um pouquinho mais o porquê disso. Mas existem algumas exceções em que a Bíblia nos permite também fazermos dívidas. São elas alguns exemplos que a gente vê no curso de finanças que a gente ministra aqui na igreja, o CROL. Quando você vai fazer um financiamento para investimento, para negócios, ou quando você financia algo que a venda daquilo que você está financiando é capaz de quitar a sua dívida. Ou seja, se algo der errado, você consegue vender o bem e quitar a sua dívida sem que você continue endividado mesmo sem ter o bem. Para isso a gente tem também algumas pessoas aqui na classe que entendem sobre o assunto e eu vou abrir para aqueles irmãos que quiserem comentar. Tipo o Fabiano. Esse tema é um tema bem interessante e eu queria falar especificamente do meu trabalho, daquilo que eu atuo e que a gente poderia falar de programação. Toda vez que a gente tem aí alguma consulta, eu vou citar 2 exemplos duas linhas de raciocínio bem interessantes.
é que quando nós temos pessoas imediatistas, geralmente os negócios não são muito bons. Esse é uma coisa que a gente precisa muito estar atento. Conforme o Renan acabou de falar, muitas vezes é necessário, sim, se fazer um planejamento, uma compra num prazo mais estendido. Isso, por, às vezes, poder adequar aquele valor ao orçamento. Isso não tem nada de errado. O grande problema é o imediatismo. A gente tem formas no mercado muito mais econômicas. Hoje existem várias situações onde temos acesso, mas às vezes a forma do que o próprio Renan comentou no começo, do eu quero, atrapalha que essa aquisição seja de forma mais econômica e planejada. Uma outra situação que eu quero falar dentro do meu trabalho, que eu tenho visto muito, é que essa forma imediatista, ela está muito ligada à juventude. A juventude que eu digo, assim, entre 18, 20 anos, a hora que a pessoa começa a ter acesso a créditos, 21 anos, 22, 23, aquela euforia do primeiro carro, da primeira moto, do que eu tenho que ter. E às vezes quando a gente é consultado em questões de finanças de carro, de moto e de casa, a pessoa não tem paciência, ela quer e quer para ontem. Isso é uma situação muito preocupante. A gente tem visto pessoas se endividarem e entrarem aí numa via de mão complicada porque não querem se programar para ter. E esse se programar para ter, ele pode sim ser num prazo estendido, não há nenhum problema nisso. Não há problema em você comprar o teu primeiro carro, dando uma entrada e financiar, não há nenhum problema nisso. Desde que aquela prestação caiba dentro do teu orçamento mensal, sem comprometer lá a tua família e tudo mais. Ok? Quando o Renan falava aqui sobre a organização da finança, eu vou levar para o lado familiar. Hoje, por exemplo, está em moda comprar em cartão de crédito. E agora existe uma lei que você pode cobrar um preço no à vista e um preço cartão de crédito. E eu já vi lojas que chega a quase 20% de diferença. E tem pessoas que se propõem a pagar no cartão. Olha que prejuízo que você está levando. Então, o certo é se organizar para comprar à vista. Comprar financiado é como o Fabiano disse, um carro, uma casa, uma coisa, um bem estável que vai te dar um retorno futuramente. Agora, a compra de mercado, o combustível, a farmácia, olha, procura se organizar para comprar à vista. Porque aí você pode deitar e dormir tranquilamente, você não vai pagar mais caro, você vai ter o privilégio de escolher onde você vai comprar e exigir preços. Então isso, eu sonho um dia em que todo brasileiro comprar à vista, para não ter essa dificuldade. Eu sou comerciante e eu tenho lá uma quantidade imensa de cheques de pessoas que compram e não conseguem pagar, porque além de pagar mais caro, não se programam. Bom, então foram muito bem colocadas aqui as observações, né, dos nossos participantes, Fabiano e Machado, muito obrigado. E lembrando também uma coisa muito importante é que quando você vai se planejar, por mais que aquele valor daquela parcela caiba no seu mês hoje, você tem que contar que imprevistos podem acontecer e para isso se torna muito importante, antes de fazer financiamentos, mesmo de coisas grandes, importantes, que caibam no seu bolso, mas que você tenha também uma reserva de emergência, para que se os imprevistos acontecerem, você continue honrando as suas despesas e sem passar necessidade em casa, dentro da sua família, né? E até sobre isso, a gente pode ler em Provérbios 22:1, que fala que uma boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Vou pedir para o Machado ler para mim, por favor. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Bom, então a gente viu a importância da gente ter o nosso nome honrado. Isso faz parte do testemunho de um bom cristão. Tá joia? Então, se passou pela sua cabeça, nesse momento de crise, de dificuldade econômica, dá um devo, dá um balão, porque o momento está propício a isso. As pessoas estão passando por dificuldades e daqui 5 anos
limpar o nome, tira isso da sua cabeça urgente. Enfrente os problemas. Quem tiver com dificuldades financeiras agora, a gente sabe que o momento é de fato difícil, mas não fuja dos seus compromissos. Honre os seus compromissos. Renegocie as dívidas, converse com os seus credores, mas não deixe para trás, porque isso seria um péssimo testemunho e Deus não se agrada disso. E como a gente falou, a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Então, se você se colocar à disposição diante de Deus, Deus, eu quero honrar os meus compromissos, eu vou fazer aquilo que eu puder, se esforce, reduza os seus custos, mas sempre honre os seus compromissos financeiros. E uma dica importante para isso é começar sempre pagando os menores, porque isso já começa a te condicionar a estar dando alguns passos. Eu já paguei essa dívida, agora só falta mais aquela, e as maiores sempre tentar uma renegociação. Isso vai te ajudar também a sair das dívidas, né? Então, eu queria também lembrar que a nossa igreja ministra o curso do CROL, né? É um curso da Escola da Família, faz parte da rede da família da nossa igreja, um curso muito importante sobre educação financeira. A gente vai estar terminando uma turma que a gente precisou paralisar aí em função da paralisação que aconteceu. Então, assim que a gente retomar, finaliza essa turma, a gente inicia outra. Então, procura a nossa igreja, dê o seu nome, você que tem interesse em se aprofundar um pouco mais nessa área. Como eu falei lá no início, a Bíblia fala 2.300 vezes sobre o dinheiro. Então, é um tema muito abrangente na Bíblia, com muitos exemplos e bastante coisa interessante que a gente pode tá falando e tá discutindo sobre isso. E aí eu queria até contar um pouquinho assim, de algumas experiências que eu já passei com relação a finanças. Você pode se identificar com alguma delas também. Eu tenho aprendido a cada dia que Deus honra quando a gente tem propósito nas nossas vidas, isso em todas as áreas. Na área financeira não é diferente. Então, quando eu quis casar, eu ainda não tinha condições nenhuma de manter uma casa. O que eu ganhava era muito pouco. E eu sabia que não era o suficiente para pagar um aluguel, manter as despesas e tudo mais. Uma esposa que tomava todinho em casa todo dia, aquele de caixinha que é bem caro, a mãe dela dava todo dia. É caro de manter. Leite condensado era só moça. Então, amigo, eu falei... Eu não tenho direito de defesa, não? Então, assim, meus pais vão comprar, eu vou fazer o quê? Aí marido agora tem que dar, né? Assim. Aí eu falei, e agora? O que eu vou arrumar? Mas eu, sabendo que não tinha condição, eu coloquei isso como propósito diante de Deus. Eu falei, Deus, é desejo do Senhor que eu case, é desejo do Senhor que eu construa uma família, então eu vou me colocar à disposição do Senhor. E o engraçado é que eu sou muito racional com as coisas, eu gosto de ter muito o pé no chão. Então, o meu pensamento é o seguinte, eu primeiro preciso ter condição para depois eu dar aquele passo à frente. Eu preciso ver aonde eu estou pisando. E em alguns momentos, quando a gente coloca propósito, mas volto a dizer, tem que ter propósito. Isso não é sair fazendo doideira. Deus honra o propósito. Então o propósito era bom, era digno diante de Deus, era o nosso casamento. Então eu comecei a dar alguns passos em direção ao casamento, mesmo sem ver as condições, né? E com o passar do tempo as coisas foram acontecendo, clientes melhores foram chegando, projetos maiores, algumas parcerias, e a coisa foi acontecendo, a coisa foi fluindo, e Deus foi honrando esse compromisso, esse propósito que a gente tinha, e tudo aconteceu graças a Deus. Nós conseguimos casar, fizemos uma festa de casamento. A minha ideia era casar com uma cama e sofá nem precisava ter, tinha que ter cama, geladeira, parte do quarto e da cozinha pronto, um fogão. E, no entanto, a gente conseguiu casar já com uma casa bem mobiliada, tendo uma sala prontinha, um quarto prontinho. Então, colocando esse propósito diante de Deus, Ele honra a gente. Isso é muito importante. Então, convido você a todos os seus planos, os seus desejos financeiros, sempre colocar isso diante de Deus. Ver se há propósito com Deus nisso, e Deus vai honrar, por mais que você não esteja vendo. E outra experiência também bacana é que eu gosto muito de carro, eu sou um pouco apegado a isso por gostar muito, né? E a gente estava ministrando uma lição do CROL que a gente falava sobre os nossos bens, as nossas posses não serem nossos, né? Serem de Deus. E tem uma parte interessante na lição que fala que os nossos veículos pertencem ao Senhor. E conta uma experiência do autor da lição, que ele comprou um carro novo, e aí, primeira semana, segunda semana, bateram no carro dele, arranharam o carro,
E ele tinha aprendido sobre isso, ele ensinava sobre isso. Quando ele olhou o carro arranhado, assim, novinho, ele falou assim, poxa, não sei por que Deus queria o carro dele arranhado não, mas arranhou. E aí ele viu que era possível consertar e que havia condições para isso. E aí foi 2 dias depois que a gente ministrou essa lição, bateram na traseira do meu carro, mas afundou com pressão. E eu, ao invés de ficar nervoso, como era de costume, porque é algo que eu gosto, que eu me apego, eu saí do carro e falei, caramba, não sei por que Deus queria o carro dele amassado não, mas amassou bem. E assim, foi uma prova ali de prioridade. O cara pagou o conserto, o carro ficou melhor do que estava antes, ficou tudo certinho. E assim, eu não tenho com que me preocupar, sabe? Quando a gente entende que aquilo é do Senhor, a gente vive uma vida mais tranquila, mais desapegado das coisas materiais. E é isso que a Bíblia nos convida. Então, espero que essa lição tenha contribuído na sua vida. E se precisar de alguma ajuda, alguma orientação, temos alguns irmãos aí na igreja que podem ajudar a gente com relação a isso. Então, nos procure e a gente está à disposição para ajudá-los. Deus abençoe.